Bom, esse tema é um tema assim que veio de encontro para mim essa semana. Até a gente estava tendo o nosso momento ali de discipulado com as meninas antes do hub. E foi algo assim bem parecido que a gente estava falando, foi a Andresa que trouxe a reflexão de hoje. E eu acho que foi assim, apesar de eu ser casada e estar lá, veio de encontro ao que eu estava precisando nessa tarde, né, que agora é noite, que é sobre a verdade. E eu queria trazer para vocês uma diferença, que é sobre conhecer a verdade e entender a verdade. E para a gente começar, assim, para quebrar um pouquinho o gelo, eu queria chamar um jovem aqui, bem crente, o jovem mais crente que tiver aqui. Quem será que é? Depois vai ter que vir outro, porque o Dani sempre vem, então vai ser 2. Eu quero que você me fala, o que você entende como verdade? O que é verdade para você, no seu entendimento? Verdade é tudo aquilo que não pode ser contrariado, porque a verdade ela é um fato. A verdade ela não é alternativa, a verdade não é... eu esqueci a palavra lá, mas dizem que a palavra tem diferentes lados, diferentes faces. Não, mas a verdade é uma coisa só, é aquilo que está escrito na Bíblia, sim, sim, não, não. A verdade é a mesma coisa, ela é a mesma ontem, hoje, sempre, ela não muda. Amém, isso aí, certíssimo. Agora eu preciso de outro jovem ou jovem, bem crente também, para vir aqui para me falar algo um pouco diferente disso. Quem que vai vir? Isso aí, essa família tá demais, hein? Vamos lá, Davi. Quando eu penso na palavra verdade, eu penso também na palavra concreto. Para mim, a verdade é algo que tipo não tem como você mudar. É aquilo que você sabe que é real e que não depende, sabe, tipo assim, de opiniões. Não tem pontos de vista, mas é algo reto, é algo tipo que está sempre seguindo um único caminho. É isso, eu acho. Amém. Muito bom, é isso aí, os dois estão certíssimos, vou dar um vale bombom para os dois depois. Eu quero começar lendo com vocês João 8, 31 a 36. Aqui está na NVI. Enquanto abre ali, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha semana, o que aconteceu antes de eu estar aqui. Que foi uma mentira sobre a minha vida. Eu, essa semana, tive uma semana atípica, bem corrida. Lá no meu trabalho teve reforma, teve quebrança de tudo, quebramos parede, fez parede nova, teve pintura, teve um monte de coisa, um monte de contratempo, várias coisas para me deixar desanimada, vamos dizer assim. E eu estava desde da segunda-feira pensando, meu Deus, como que eu vou lá compartilhar a palavra nesse sábado, sendo que quem está precisando ser orientada, consolada sou eu, né? Como que eu vou ser essa pessoa que vou lá estar disposta para falar de Jesus? E foi isso a semana inteira, esse pensamento na minha cabeça, todos os dias, até que ontem eu cheguei e falei com o Lucas, eu falei, Lucas, meu amor, eu estou com um sentimento de incapacidade, eu acho que eu não estou preparada para levar essa palavra amanhã. Eu não sei te explicar, mas é como se eu não estivesse me sentindo preparada. E ele veio, né, com toda a sabedoria vinda dos céus, e falou, Bah, como assim? Você já compartilhou quantas vezes, né? Você já levou palavra no hub, na microigreja, é algo, né, que você faz sempre, como que agora você não está se sentindo capaz? E eu estava com um sentimento de assim, meu Deus, mas eu nunca fiz um curso de teologia, acho que eu não tenho embasamento suficiente para isso. E estava assim a ponto de falar, Vi, troca a arte aí, coloca outra pessoa na arte, porque eu não vou mais levar essa palavra não. E ainda assim, mesmo com esse pensamento, eu falei, bom, deixa eu começar aqui a fazer o meu esboço. E quando eu fui buscando os textos, fui vendo tudo que Deus tinha para falar através de mim, eu entendi que primeiro Ele queria falar comigo. Né? Quando a gente está nessa posição aqui de trazer algo de Deus para vocês, você pode ter certeza que antes Deus quer falar com quem está aqui. Passa por aqui antes. Né? Porque a gente às vezes fica aqui numa posição como alguém que já sabe de tudo, como alguém que sabe de toda a verdade, né? E que vai vir aqui só para ensinar.
mas Deus estava me mostrando também que eu estou aqui hoje para aprender, e aprender sobre a verdade. E nesse momento Deus começou a ministrar o meu coração, e me dizer que essa não era a verdade dele sobre mim. A verdade dele sobre mim é que eu sou capacitada através dele. E a partir desse momento eu falei, bom, Deus, já que é assim, eu vou me colocar aqui à disposição. E cá estou eu. Então vamos lá, João 8, 31 a 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bom, com esse texto, eu quero trazer aqui algo relacionado àquela pergunta que o Dani e o Davi responderam, que é sobre o que eles entendem sobre a verdade. E tudo que eles falaram está certo. Eles, aprofundaram, trouxeram algo assim bem elaborado aqui para a gente. Mas eu quero dizer para vocês que é algo mais simples do que isso. Mais simples. É algo que a gente talvez ainda não entenda, mas a gente já conhece. E a verdade é Jesus. Jesus que nos liberta. Nossa, Bárbara, mas isso é tão clichê, né? É clichê, gente. É clichê, mas a gente sabe, mas às vezes a gente não entende. E é por isso que a gente vai reforçar isso daqui hoje. E lá no versículo 33, questionam Jesus: somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu que seremos livres? E a verdade está aí. Nós só seremos verdadeiramente livres quando a gente entende que nós podemos ser livres do pecado. E como que a gente é livre do pecado? Não quando a gente conhece, mas sim quando a gente entende o que Jesus veio aqui fazer por nós. E isso é tão simples, tão clichê, mas às vezes falta a gente entender. E quando a gente entende, é que acontece a virada de chave. E aqui fala: em verdade vos digo, todo que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. Então, o escravo não fica para sempre preso. Mas a partir do momento que a gente entende, que nós conhecemos e entendemos o que Jesus veio aqui fazer por nós, aí sim nós seremos para sempre filhos. Que diz lá no 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Isso é para a gente entender quem é a verdade. Vou tomar um pouco de água, porque eu cantei demais. E para ilustrar tudo isso, eu trouxe aqui 2 personagens da Bíblia, muito conhecidos. Acho que todo mundo já conhece aqui a história dos 2. E o primeiro que eu vou compartilhar aqui com vocês é Saulo, e que depois foi conhecido como Paulo. E só para a gente entrar aqui na mesma frequência, eu quero que vocês entendam que Saulo ele foi educado como um fariseu. Então, ele foi moldado por uma tradução judaica. E essa tradição ensinou a ele que a missão religiosa dele era combater o cristianismo. Isso era uma mentira na vida dele? Não, na vida dele era uma verdade, era a verdade dele. Era a verdade da cultura dele, era a verdade que ele carregava. Só que a gente precisa entender que muitas vezes as verdades que a gente carrega, as verdades que foram impostas culturalmente, ou através de pessoas que são autoridades na nossa vida, nem sempre é a verdade que Deus tem para a gente. E se a gente for parar para pensar, a gente pode até falar sobre as tais crenças limitantes,
que são coisas que são impostas em nós, na nossa infância, durante a nossa adolescência, ou até mesmo depois de grande, e que isso acaba, de certa forma, moldando quem nós somos. E às vezes a gente passa anos e anos e anos vivendo numa mentira. E essa pode ser uma verdade da nossa cultura, da nossa família, mas muitas vezes não é a verdade de Jesus para a gente, não é aquilo que Deus tem para a gente. Então, esse texto vai ser um pouquinho comprido, mas é para todo mundo estar na mesma página e entender do que a gente está falando, tá? Vamos lá para Atos 9, de 1 a 18. Quem que trouxe a Bíblia? Vamos ver. Temos alguns crentes de verdade aqui, hein, gente? Isso aí, o Manuel também trouxe. Está tirando foto, mas trouxe a Bíblia. É importante a gente ter a Bíblia de papel também, viu, gente? Porque a gente, às vezes, perde esse costume de folhear a Bíblia, de ter esse contato, de sentir o cheiro da Bíblia, e isso é importante. Bom, então vamos lá. Em Atos 9, diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns em seu caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão que te convém fazer. Quando te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. O que respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vá à rua chamada Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males eles têm feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para que prendessem todos que invocassem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, também bem como parente e filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Essa história já é bem conhecida, mas eu quis trazer todo esse contexto para vocês conseguirem visualizar assim na mente, ter na cabeça como que tudo isso aconteceu. E se a gente parar para pensar, foi algo assim meio que cinematográfico, né? Ele estava lá cumprindo uma missão, indo uma viagem, ele tinha autorização para perseguir os cristãos, ou seja, ele estava respaldado por algo, ou seja, era uma verdade para ele. Ele tinha isso como uma verdade. E nesse caminho, Jesus resolveu interceptá-lo, resolveu resgatá-lo. E foi então que ele caiu por terra e perdeu a visão por 3 dias. E aqui eu quero abrir também um parênteses aqui, para a gente falar sobre Ananias. Ali no versículo 13 diz que Ananias, porém, questionou, né? Ele respondeu:
Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos santos de Jerusalém. Ananias, eu acho que ele ficou com um pouco de medo nessa hora. Ele recebeu a missão, ele sabia que ele tinha algo a ser feito, porém, ele, pelo menos ali, questionou, né? Ele falou, será que é isso mesmo? Será que eu vou sobreviver, né? Porque esse cara, ele é muito perigoso, ele é muito malvado, ele persegue os cristãos. E eu, Ananias, vou lá, né, para falar com ele. Mas, logo abaixo ali, a gente vê que o Senhor lhe responde, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e reis. Ou seja, se a gente parar para pensar, todo mundo que está aqui deve ter tido um Ananias na vida. Eu tive. O Ananias na minha vida foi quem me fez abrir os olhos. Quando essa pessoa recebeu essa mensagem, né, de Jesus, quando chegaram lá e falaram, viu, amiga, você tem uma amiga sim, chamada Bárbara, e ela encontra-se lá num barzinho com as amigas, ela acabou de sair da faculdade agora, e ela está lá, e o seu intuito agora, a sua missão, é você sair daqui onde você está, e você buscar por ela, procurar por ela, e você vai falar do meu amor para ela. E eu tenho certeza que essa minha amiga que recebeu essa missão ficou com medo. Até porque, na minha cabeça, eu era muito bem resolvida, e eu tinha pavor de ser crente. Meu Deus, Deus me livre de ser crente. Queria tudo, menos ser crente, tinha medo. E essa minha amiga, por vez, é a minha melhor amiga. E ela sabia disso, e eu era católica, né? Ela até fala que, tipo, na época eu usava Nossa Senhora, assim, e ela falou, gente, mas como que eu vou falar do verdadeiro amor de Deus? Como que eu vou levar essa minha amiga para conhecer a verdade de Deus, né? Eu tenho certeza que ela ficou com medo, eu tenho certeza que ela ficou questionando se essa missão era para ela mesmo. Mas, assim como Ananias, ela entendeu que ela precisaria cumprir essa missão. Porque esse vaso aqui, que vos fala hoje, está aqui falando para vocês sobre o amor de Deus. Então, eu quero perguntar para vocês aqui, que vocês tragam à memória, 2 segundinhos aí. Quem foi o Ananias na vida de vocês? Por mais que você tenha já nascido em um lar cristão, eu tenho certeza que teve aí um momento que alguém veio e falou assim, viu, querido, querida, eu quero te falar da verdade de Jesus, quero te fazer entender a verdade de Jesus. E se vocês lembraram dessa pessoa, quando sair daqui, manda uma mensagenzinha agradecendo, tá? Porém, temos também aqui que pensar que como nós tivemos um Ananias na nossa vida, nós também precisamos ser Ananias, certo? Amém? Quem aqui tem sido Ananias? 1, 2, 3, 4. 4? Meu Deus. 5, 6. Está melhorando, gente. Mas eu quero dizer aqui para vocês que todos vocês são Ananias em potencial. Então, se vocês ainda não começaram a cumprir esse chamado, se Deus não apareceu para vocês no sonho e falou, viu, Elô, você tem uma missão, tem uma amiga sua que vai vir aqui, e é para você falar de Jesus verdadeiramente para ela. Deus vai usar você. Você ainda pode estar se sentindo incapaz, como eu estava essa semana. Estava com um sentimento de incapacidade, esse era o sentimento. E eu entendi que eu posso ser um Ananias. E vocês também precisam ser um Ananias. E lá, vamos agora, lá para Atos 17 e 18, lá no finzinho, que diz... Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs a mão sobre eles, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Qual que é o sinal de quem teve a visão recuperada, né, que teve a visão restaurada?
para enxergar verdadeiramente quem é Jesus, quem é o propósito, é o Espírito Santo. Então, todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Todo mundo carrega o Espírito Santo. Porém, a gente precisa que esse Espírito Santo se manifeste em nós. E quando que isso acontece? Quando a gente entende. Porque tem um pequeno caminho aí a ser percorrido. E eu vi uma ministração sobre isso, eu não consigo me lembrar de jeito nenhum quem que falou isso. Não sei se foi o pastor Paulo, outra pessoa que veio aqui, se eu vi uma pregação na internet. Mas algo assim, bobinho e simples, mas que faz muito sentido. Que diz que a gente precisa entender, compreender com a mente. Depois, isso precisa descer para o nosso coração, que é onde a gente vai maturar isso daí, onde a gente vai fazer isso criar forma. E depois disso, precisa virar ação. E quando vira ação, é que desce para as nossas pernas, para os nossos braços, e a gente vai fazer algo com isso. E quem é o combustível disso tudo, gente? Quem que faz a nossa máquina aqui funcionar a favor do propósito que Deus tem nas nossas vidas? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso combustível. Então, quando a Nath subiu aqui no início e falou com a gente, né, sobre... Gente, vamos interagir, né? Vamos clamar pelo Espírito Santo, vamos trazer a presença de Deus. É sobre isso, porque nós precisamos trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Do mesmo modo que Saulo entendeu o propósito dele, ele poderia ter entendido, não entendido, né? Ele poderia ter escutado, ter ficado sabendo. Porém, se ele não tivesse recebido e ficado cheio do Espírito Santo, ele estaria parado no mesmo lugar até hoje. Ele não teria sido conhecido como um dos maiores, né, ou o maior evangelista da Bíblia. Então, a gente precisa tornar isso uma ação e através do Espírito Santo. Depois, vamos lá para Atos 9, 19 a 22. Que diz: E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Para mim, gente, eu acho que essa parte é a que mais me emociona, assim. É a principal parte. Porque é a mesma coisa. Vamos ilustrar aqui, trazer um exemplo para a minha vida. As minhas amigas da época da escola, entrando aqui por essa porta, e falou: Nossa, é a Bárbara. Gente, é a Bárbara. Ué, mas não era ela que era aquela católica que só ia dia de domingo, né? Falava que conhecia Jesus, mas fazia umas coisas meio estranhas, né? Será que é ela mesmo? E daí que eu me fortaleço mais e mais para eu mostrar que Jesus veio na minha vida. E quando Jesus vem na nossa vida, é isso que acontece. As pessoas ficam confundidas, ficam confusas, porque realmente não faz sentido. Só que as coisas de Jesus não precisam fazer sentido. Vocês sabem disso? Que as coisas de Jesus não precisam fazer sentido? Por isso que às vezes falam assim: Nossa, esses crentes são tudo doido, né? São tudo louco. E a gente é mesmo. Porque é legal, né, ser crente. É legal viver umas coisas loucas. É legal acontecer umas coisas assim que, assim, às vezes acontece algumas coisas comigo que eu falo: Nossa, tem gente que eu nem vou contar porque a pessoa não vai acreditar. Vai achar que é coisa da minha cabeça. E não é. Porque Deus, quando Ele tem algo para fazer na nossa vida, independente das circunstâncias, Ele faz.
E no momento certo as pessoas vão ver. As pessoas vão ver e isso vai servir como testemunho. Então, às vezes, a amiga da Andresa vai encontrar ela e fala assim, nossa, Andresa, o que aconteceu? Nossa, parece que está mais bonita, seu cabelo está mais bonito, a pele está brilhante, o que aconteceu? Ela está fortalecida, porque ela conheceu Jesus, porque ela tem vivido o propósito dela, e porque ela tem testemunhado o que ela tem vivido. Então, as pessoas já enxergam isso nela. E foi o que aconteceu aqui com Saulo. E assim, se a gente parar para pensar, Deus escolheu Saulo por algum motivo. Primeiro, eu creio que era porque ele era um homem muito instruído, ele era um homem que tinha muito conhecimento, ele era um homem poderoso. Então, ele tinha também qualidades físicas, qualidades de inteligência. Então, eu creio que esse seja um dos motivos pelo qual ele foi escolhido. Porém, eu creio também que ele foi escolhido para gerar essa confusão e para provar para a gente que, independente do nosso passado, independente do que a gente tenha feito no verão passado, a gente pode ser Ananias, a gente pode ser Saulo, a gente pode ser tantos outros discípulos de Jesus. Então, nessa noite, em especial, eu quero que vocês tirem assim, eu vou até, tá todo mundo com o celular aí? Abram o bloco de notas de vocês, ou quem tiver caderninho também. Eu quero que vocês anotem aí umas 3 linhas, coisa rápida, vou dar 3 minutos para vocês. Eu quero que vocês anotem o que vocês acham, por qual motivo que Jesus escolheu você. Anota aí. Coloca aí, o que vocês acham? Não é para rir, é de verdade. Por que será que Jesus escolheu a gente? Tem gente que está só com cara de pensamento aí, não estou vendo escrever nada. A Emily aí, não está escrevendo nada. Oh, meu Deus. Se eu abrisse o meu celular aqui agora, para escrever sobre isso, eu escreveria que Jesus me escolheu também para confundir um pouco as pessoas. Porque assim como vocês aqui, que possuem alguma crença limitante, eu tinha uma também. Até eu não ia falar sobre isso, mas a gente falou lá em cima na sala com as meninas, e eu acho que cabe também nesse cenário. Eu, desde quando eu era pequena, eu tenho um certo problema em prestar atenção nas coisas. Sabe quando aquela pessoa que você fala assim, nossa, parece que vive no mundo da lua? Nossa, tinha um tio meu que falava assim, nossa, se der 2 tartarugas para a Bárbara, uma foge, outra engravida. E, gente, é assim, eu sou assim. Eu tenho o meu ritmo que é diferente. Isso não é mentira, é verdade. Tanto é que eu descobri recentemente que realmente eu tenho déficit de atenção. Só que eu nunca aceitei isso como uma verdade na minha vida. Eu sempre busquei meios, sempre me esforcei um pouco mais que as outras pessoas. Sabe aquela aluna que às vezes não entende a física na aula, daí chega em casa o pai tem que ensinar de novo? Era desse jeito. E ainda assim é até hoje. Tanto é que eu sento aqui mais na frente também, porque às vezes se eu sento mais para trás, passa uma mosca voando, aí eu lembro se eu dei água pro meu cachorro, eu lembro o que aconteceu ontem, quando eu vejo eu estou perdida, não sei mais o que eu estou fazendo. E essa é uma questão da minha vida, não é uma verdade. E as pessoas que talvez possam me ver hoje,
esses meus familiares, enfim, eles devem olhar e falar assim, nossa, como que a Bárbara consegue ter uma empresa? Como que a Bárbara consegue cuidar de jovens? Como que a Bárbara consegue fazer essas coisas? E eu vou ter algo para responder para essas pessoas. Eu vou dizer que é a ação do Espírito Santo na minha vida, que é Jesus na minha vida. E por que eu tenho vivido tudo isso? Porque eu tenho entendido a verdade. Eu comentei com vocês que antes de me converter, eu ia na igreja dia de domingo, sabia quem era Jesus, né? Comemorava a Páscoa, enfim, fazia as minhas rezas, eu tinha uma fé. Porém, eu conhecia a verdade, mas eu não entendia a verdade. Até que chegou Ananias na minha vida e me fez abrir a visão e entender a verdade. Então, vocês escreveram aí no celular de vocês. E eu quero depois que vocês orem sobre isso, que vocês meditem sobre isso. Talvez vocês tenham escrevido alguma limitação, talvez vocês tenham escrevido alguma qualidade, mas é por esse motivo que Jesus te escolheu. E Deus vai te usar do jeito que você é. Independente se você tem déficit de atenção, independente se você vai deixar uma tartaruga engravidar, outra fugir, Deus vai te usar. Deus não está preocupado com as suas limitações, Ele está preocupado com a sua capacidade. E a capacidade Ele já deu para cada um de vocês aqui. Ele já depositou em vocês toda a capacidade. Desde quando vocês ainda não tinham sido nem concebidos no ventre da sua mãe. Porque Ele já sabia que hoje você estaria aqui, que hoje você estaria recebendo essa mensagem, que uma chave estaria sendo virada e que a partir de hoje seria escrita uma nova história. E para a gente deixar gravado aqui algo muito importante é que quando nós entendemos a verdade, nada vai nos parar. Nenhuma mentira vai nos parar, porque a gente combate a mentira com a verdade. E a verdade, onde a gente busca essa verdade? Mas nossa, a gente está falando verdade, 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 mas onde a gente encontra isso? Né? A gente já sabe, a verdade é Jesus, é o que Ele veio nos trazer, é o que Ele veio nos revelar, é a salvação. Mas aonde a gente encontra essa verdade? Como a gente combate a mentira? A gente combate a mentira com a palavra. A palavra é a nossa verdade. Tudo que a gente precisa está escrito nesse livrinho aí. Que muitas vezes a gente deixa lá em casa, meio empoeiradinho, fica lá no cantinho guardado. Né? A gente estava falando hoje que às vezes as séries são mais interessantes, né? A gente maratona uma série aqui, outra ali. E até a Nath trouxe um dado hoje que eu falei, meu Deus, como que era, Nath? Vou ter que falar. Quem assistiu toda a série de Grey's Anatomy poderia ter lido 10 vezes a Bíblia. Vocês têm noção disso? Eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus. É de ficar chocado, né, Manuel? É de chocar. Eu fiquei chocada. Falei, gente, quantas vezes a gente poderia ter lido a Bíblia e a gente está ali perdendo o nosso tempo assistindo uma série, mexendo no Instagram. E enquanto isso, a gente continua sendo enganados. A gente continua sendo engolido pela mentira. A gente continua ainda acreditando em coisas que não são verdades sobre nós. E até a gente também estava comentando hoje, acho que foi a Andresa daí que falou, como nós somos, né? Por que o ser humano é assim, né? Lá na Bíblia está falando tantas verdades sobre nós, sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade. E chega alguém e fala assim, nossa, você não é capaz. Chega alguém e fala assim, nossa, eu acho que você não vai dar conta. E no mesmo momento a gente fala, nossa, é verdade, eu acho que eu não vou dar conta. É verdade, eu sou incapaz. É verdade, eu sou um mosquito do cocô do cavalo. E, gente, tudo que a gente precisa tá nesse livro, que às vezes tem a capa rosa, às vezes tem a capa preta, às vezes tem a letra dourada. Só que a gente precisa manusear esse livro. Se a gente tiver esse livro e ele estiver lá em casa, só juntando poeira, a gente não vai conhecer o que tem dentro dele.
E a gente vai continuar sendo engolido pela mentira. E, gente, o principal aqui que eu gostaria que vocês tivessem entendido nessa noite é sobre isso. A diferença entre conhecer e entender. Então, façam uma análise, porque a gente vive um processo diário. A gente não tem a obrigação de já ter entendido. A gente pode ainda estar na fase de estar conhecendo. Só que a gente precisa estar caminhando na fase de entender. E entender é um processo. A gente não vai entender de um dia para o outro. Sim, pode ser que aconteça como Saulo, que a gente seja encontrado e que os nossos olhos se abram e que essa verdade venha de uma forma que a gente não consiga tomar outro caminho. Porém, na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes, a gente precisa buscar e entender. E daí está a importância de estarmos aqui hoje, por exemplo, num lugar como esse. De estarmos caminhando com pessoas que acrescentam a verdade de Jesus na nossa vida. E é importante a gente pensar que da mesma forma que a gente, às vezes, está perdendo um tempo ali, maratonando a nossa série, não estou falando que não pode, tá, gente? Eu gosto de série, eu assisto. Só que a gente precisa saber dosar. Às vezes a gente está perdendo tempo também, sendo completados, né, com mentiras. E como que essas mentiras podem vir até nós? Essas mentiras podem vir através de companhias, essas mentiras podem vir através de conteúdos que a gente busca. E quando a gente ainda não está preparado, quando a gente ainda não conhece e não entende verdadeiramente Jesus, essas mentiras vão sendo colocadas como verdades na nossa vida. Então, se você está numa fase que você ainda está no começo da caminhada, que você está voltando para Jesus, ou que você está passando por alguma dificuldade, não está se sentindo muito firme, reavalie qual é o meio que você está inserido, aonde você tem ido, com quem você tem andado, que conteúdo você tem consumido, que série você tem assistido, para não deixar com que essas mentiras se tornem verdades dentro da gente. Amém? Bom, eu acho que eu já tenho mais alguns textos aqui. Eu quero só finalizar trazendo aqui para vocês um caso que foi um caso invertido. É um caso de um outro personagem que também é muito conhecido, que andava com Jesus. Ele era um dos 12. Ele vivia com a verdade. Ele andava com a verdade, que era Jesus. Porém, ele não entendia. E eu quero que vocês abram comigo lá em João 12, de 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Gente, pensa só, a gente está falando de Judas aqui. Judas, ele era um dos 12. Ele estava ali diariamente com Jesus, aprendendo, andando junto, caminhando, vendo os milagres pessoalmente. Imagina, a gente hoje escuta falar dos milagres e a gente já se maravilha com isso, né? A gente já fica, meu Deus, como será que foi isso? E Judas, ele estava lá presencialmente. Quantos milagres ele não viu? E mesmo assim, ele ainda roubava. Ele era ladrão, tá falando aqui que ele era ladrão. Ou seja, quantos de nós estamos vivendo na igreja, andando, né, ali lado a lado com a presença do Espírito Santo, de Jesus, mas a gente ainda não entendeu e nós estamos sendo ladrões dos nossos próprios propósitos e destinos. Olha que sério isso, gente. Isso é muito sério. Porque não adianta a gente estar aqui nesse templo, não adianta a gente sair por aí para falar do amor de Jesus, porque Deus, ele usa, até quando a gente está meio estragado, ele ainda usa a gente. Ele vai usar a gente para profetizar, a gente vai sair por aí, vai conseguir falar do amor de Jesus,
só que nós estaremos roubando o nosso próprio propósito. Então, eu quero só finalizar com isso. E o meu desejo hoje é que cada um possa sair daqui com isso no coração e pensando sobre isso. Que não seja mais um sábado que a gente vem aqui no Hub, que não seja mais um sábado que a gente esteja aqui adorando na presença de Deus, mas que a gente saia por essa porta e a gente ainda continue roubando o nosso próprio propósito e o propósito dos outros. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Deus, por este dia. Obrigada, Pai, pelo Seu Espírito Santo que nos capacita, Pai. Obrigada, Pai, pela Sua presença, pela Sua misericórdia, Pai, mesmo não sendo merecedores, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, a partir deste dia, Senhor, nós possamos entender verdadeiramente a Sua verdade, Pai. Que o Senhor, Pai, nos capacite, que o Senhor nos dê ânimo, Pai. Que o Senhor nos encoraje, Pai, a ler a Sua palavra, Pai, a buscar a Sua verdade, Pai, a estar na Sua presença, Senhor Deus. Que o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, possa nos alertar, Pai, os meios onde estamos andando, Pai, o que estamos assistindo, o que estamos fazendo, Senhor Deus, e que nada venha roubar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas como verdade, Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, sermos ladrões, Pai, do nosso próprio destino, Pai, da nossa própria vida, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos, Pai, viver algo novo, Pai, a partir do momento que a gente entende essa verdade, Pai. Que independente, Senhor Deus, do nosso passado, Pai, independente do que nós fizemos, Pai, independente daquilo que foi feito contra nós, Pai, que isso não seja uma limitação, Pai, para vivermos o que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.